Muito bem. Nesse vídeo, eu vou explicar outro método para encontrar o mínimo múltiplo comum. Por quê? Porque às vezes vai aparecer números maiores, 11, 12, 20, 30, e esses números a gente não tem a tabuado deles em mãos, né? Então, por isso que eu vou ensinar esse outro método daqui. E a questão 3 da atividade é para resolver dessa forma que eu vou mostrar. Esse método é o mínimo múltiplo comum pela decomposição em fatores primos. Primeiro, a gente tem que lembrar quais são os números primos, né? Então, vamos lembrar os números primos aqui? Os principais: 2, 3, 5 e 7. Esses daqui é o que nós mais iremos usar, né? Lembra que eu falei para vocês que decomposição é a mesma coisa que dividir? Então, a gente tem que dividir os números por 2, por 3, por 5 ou por 7. Quais são os números que nós vamos dividir? Nesse primeiro momento, o 10 e o 12, só que vai ser ao mesmo tempo, vai ser junto. Então, a gente vai colocar aqui assim, ó, o 10. Para separar o 10 do 12, eu vou colocar uma vírgula. E aí, eu vou colocar o 12. E vou colocar aquele tracinho para tá colocando de cá os números e de cá os resultados das divisões. Tá. Por qual número que nós vamos começar dividindo? A gente vai tentar seguir a ordem dos números primos aqui, ó. 2, 3, 5 e 7. Será que tem algum número aqui que divide por 2? Algum desses números aqui dividem por 2? Sim. O 10 divide por 2, porque ele é par, e o 12 também divide por 2, porque ele é par. Então, eu vou dividir o 10 e o 12 por 2. E aí, a gente vai dividir os dois. Quanto é 10 dividido por 2? 5. Vou colocar o resultado aqui embaixo do 10, certo? Vou pôr a vírgula, porque agora eu vou dividir o 12. Quanto é 12 dividido por 2? 6. Aí, eu coloco o resultado aqui. Ok? Dividi o 10 por 2, deu 5. Dividi o 12 por 2, deu 6. A pergunta é: tem nesse resultado aqui, ó, algum número que ainda divide por 2? Tem algum número que ainda é par? Tem. O 6. Então, por isso, eu vou continuar dividindo por 2. Então, eu vou colocar o 2 aqui e vou continuar dividindo por 2. Ah, mas professor, o 5 não divide por 2. Se o 5 não divide por 2, eu vou repetir ele aqui, ó. Repetir o 5, deixei ele aqui de lado e vou dividir o 6. Quanto é 6 dividido por 2? 3. Então, eu vou colocar o resultado aqui. 3. Então, pronto. Dividi o 6 por 2, deu 3. Tá aqui os resultados. Aqui ainda tem algum número par? Não, não tem nenhum número par. Então, a gente não vai mais dividir por 2. Aí, eu vou seguir aqui os números primos, ó. Depois do número 2 é o número 3. Tem algum número aqui que divide por 3? Tem. O próprio 3.
Então, agora, eu vou usar o número 3. Professor, o 5 não divide por 3. Se o 5 não divide por 3, repete ele mais uma vez. Então, repeti e agora eu vou dividir. 3 dividido por 3 é 1. Coloquei aqui o resultado 1. Certo? Ok. Agora, tem algum número aqui desses resultados que ainda divide por 3? Não tem, né? Vou passar para o próximo número primo, que é o 5. Tem algum número aqui que divide por 5? Tem, próprio 5. Então, agora eu vou usar o 5. Agora sim, o 5 vai dividir por 5, né? 5 dividido por 5 é 1. E agora, a gente vai repetir um novamente. Acaba a decomposição quando você encontra 1 em todos os resultados, em todos os números, certo? No final. Ah, mas como que eu faço para descobrir qual é o mínimo múltiplo comum? Eu tenho que multiplicar esses números aqui, ó. Então, eu vou multiplicar. 2 vezes 2 é 4. Vou colocar aqui, ó, pra gente lembrar. E aí, eu vou multiplicar 4 vezes 3. 4 vezes 3 é quanto? É 12. São 12. E agora, por último, eu tenho que multiplicar 12 vezes 5. Então, agora eu vou multiplicar 12 vezes 5. Aí, eu vou fazer a continha aqui de lado. 12 vezes 5. 5 vezes 2 é 10, vai 1. 5 vezes 1 é 5, mais 1, 6. Então, ficou 60. Então, o mínimo múltiplo comum de 10 e 12 é 60, tá? Eu espero que vocês tenham entendido. Eu vou gravar mais um vídeo sobre como calcular o mínimo múltiplo comum usando a decomposição com 3 números, tá? Aí, no próximo vídeo é sobre isso.